Já parou para pensar como um único homem, que foi antropólogo, político, até exilado, conseguiu, de certa forma, definir a alma de uma nação inteira? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar o mundo fascinante de Darcy Ribeiro. E para entender o pensamento dele, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa vendo quem ele foi, depois passa pela teoria da civilização, aí sim a gente mergulha de cabeça na definição de cultura e, no final, a gente vê o legado que essas ideias todas deixaram. Então, para começar, uma coisa é fundamental. Darcy Ribeiro não era aquele tipo de intelectual que ficava trancado numa torre de marfim, sabe? Muito pelo contrário. A vida dele foi uma ponte constante entre o pensamento mais profundo e a ação para transformar a realidade. Olha, a trajetória dele é de cair o queixo. Nos anos 50 e 60, ele já estava na ativa como antropólogo e chegou a ser ministro da Educação. A ditadura de 64 forçou ele a ir para o exílio, mas nem isso conseguiu parar o cara. Foi lá fora que ele escreveu algumas das suas obras mais importantes. E nos anos 90, ele não só volta para o Brasil, como é eleito senador. Foi uma vida inteira dedicada a pensar e a construir o país. E foi justamente essa vida tão intensa que levou Darcy a desenvolver uma teoria bem ambiciosa, viu? Para tentar explicar a jornada da humanidade. Vamos entrar agora nessa visão da evolução que ele chamou de o processo civilizatório. É claro que o Darcy não partiu do zero. Ele conversou, aliás, debateu com os grandes pensadores evolucionistas da época dele. Mas ele colocou uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Para ele, o grande motor da história, a força que realmente muda o mundo, não era a biologia, não era a economia, era a tecnologia. Cada nova invenção radical era um empurrão para uma nova era. E esse mapa aqui visualiza a teoria dele perfeitamente. Ele identificou essas grandes revoluções tecnológicas. A primeira, a agrícola, que nos fixou na Terra. Depois veio a industrial, que criou esse mundo moderno que a gente conhece. E por fim, a era termonuclear, que mudou completamente as regras do poder global. Cada um desses saltos não foi só uma mudancinha, foi uma reinvenção total da sociedade. E é aqui que a gente chega no coração do pensamento dele. Para conseguir entender essas transformações gigantescas, o Darcy precisava de uma ferramenta, de um conceito bem afiado. E essa ferramenta é a sua definição poderosa de cultura, que ele desenvolveu na obra Teoria do Brasil. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta do Darcy é fascinante de tão complexa. Então vamos lá. O que é cultura na visão dele? A definição completa é longa, mas a essência está bem aqui. Pode soar um pouco acadêmico à primeira vista, eu sei, mas a ideia central é revolucionária. A chave é pensar na cultura não como algo que uma pessoa tem, mas como algo que uma comunidade herda. É um legado coletivo. O primeiro pilar é esse, o da herança social. Pensa bem, ninguém nasce do zero e inventa uma língua, uma receita de família ou como se constrói uma casa. A gente recebe tudo isso. É uma bagagem imensa de conhecimento, de costumes, de tecnologias que a gente herda de quem veio antes. É, literalmente, o chão sobre o qual toda nova geração começa a caminhar. Em segundo lugar, a cultura funciona como um grande manual de sobrevivência. Ela dá pra gente as ferramentas práticas para lidar com o mundo, como plantar, como construir, como se curar, e ao mesmo tempo nos dá as regras para a gente conseguir conviver em sociedade. Desde como organizar uma família, até como criar leis para uma nação inteira. Mas cultura não é só coisa prática, né? Ela também é o que dá sentido à nossa vida. É o nosso universo de símbolos. As histórias que a gente conta, a música que a gente cria, a nossa fé, os valores que nos guiam. É como se fosse o software que roda no hardware da sociedade, dizendo pra gente não apenas como viver, mas por que viver. E por fim, como é que essa herança toda passa adiante? O ponto crucial aqui é que ela não é genética. A cultura é transmitida por símbolos, a língua que a gente fala, a arte que a gente vê, os rituais que a gente pratica. E é justamente por ser aprendida que ela está sempre mudando, sempre se adaptando. É uma herança viva, nunca é algo parado no tempo. Ok, com essa definição tão completa nas mãos, Darcy Ribeiro não ficou só na teoria, não. Ele usou esse conceito todo para decifrar o maior de todos os quebra-cabeças, o próprio Brasil. E essa definição de cultura se tornou a lente de aumento que ele usou para olhar para o Brasil. Não foi um conceito abstrato de universidade, sabe? Foi a ferramenta principal para ele escrever sua obra-prima ao povo brasileiro.
que é um mergulho profundo na formação da nossa identidade. Usando esse conceito como guia, ele mostrou como a fusão desses três mundos tão diferentes, o indígena, o africano e o europeu, não só gerou uma cultura nova, completamente única, mas também plantou as sementes das profundas contradições sociais que a gente enfrenta até hoje. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se a cultura é essa herança social, é essa caixa de ferramentas e esse sistema de valores, o que, dentro de tudo isso, define a cultura brasileira hoje, no século XXI? O pensamento de Darcy Ribeiro não nos dá a resposta final, claro, mas com certeza nos oferece um mapa para a gente começar a procurar.